A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o William, diácono William. Eu estou feliz de estar com os irmãos mais uma vez. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos fazer a leitura da palavra. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 até o 22. Que diz assim, o título dessa mensagem é A Ceia do Senhor. Versículo 17. Nisto, porém, vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que entre vós haja heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Quero vos dizer, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Amém. Os irmãos podem se assentar dando glória ao Senhor. É bem conhecido de nós que Paulo, ele foi um dos maiores fundadores e também para nós, aquele que mais contribuiu nas questões doutrinárias para nós firmarmos a nossa fé. E Paulo, de todas as igrejas que ele fundou ou que ele ensinou, ele não viu a preocupação que ele teve na igreja de Corinto. Porque no que se trata referente à Santa Ceia, a igreja de Corinto foi a única que recebeu o ensinamento de Paulo, e não porque as outras ele não ensinou, as outras também foram ensinadas. Mas Paulo, ele teve que voltar a falar com a igreja de Corinto, porque eles tiveram a proeza de desmanchar todo o ritual do culto de ceia. Quando Paulo ele vai escrever esse assunto aos irmãos de Corinto, era mais ou menos ali 32 a 33 anos depois que Cristo foi assunto ao céu. Então, pelo menos por 30 anos, os irmãos em Corinto estavam fazendo o culto de ceia errado. E agora Paulo ele vai entrar na temática do seguinte: olha, tem algumas coisas no culto de vocês que não está trazendo o real significado da ceia do Senhor. Então é necessário nós tratarmos essa questão, porque quando vocês estão se juntando, eu não vejo mérito nenhum em vocês nisso. Então Paulo agora ele vai começar a identificar algumas problemáticas da igreja de Corinto. Primeiro, quando eles se juntavam, eles tinham um espírito faccioso. Havia na igreja de Corinto gentios e judeus, pessoas de todas as classes sociais. Só que quando eles se juntavam em um culto, em que é um culto horizontal e um culto vertical, que é para representar a nossa comunhão com Deus, mantendo a nossa comunhão com o irmão, eles se dividiam. Eles faziam panelinhas. Isso fica bem claro no versículo 18, quando Paulo diz: porque ouço que quando vos ajuntou na igreja, há entre vós dissensões. Então, meus amados irmãos, quando nós viemos para o culto de Santa Ceia, o sentimento tem que ser de unidade.
O sentimento ele tem que ser de união, porque se nós viemos para o culto de Santa Ceia ou para qualquer outro culto e nós não queremos falar com o nosso irmão que está do nosso lado, nós desmanchamos o real significado da ceia. Paulo, um capítulo antes, ele vai dizer, capítulo 10, versículo 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, porventura, não é a comunhão do corpo de Cristo? O culto de Santa Ceia ele tem que ser a representação máxima da nossa união, porque nós não alcançamos o mundo com eventos, nós não alcançamos as pessoas que estão perdidas lá fora quando fazemos congresso. Nós alcançamos aqueles que estão perdidos lá fora quando eles veem em nós união. Porque aqueles que estão lá fora estão andando sozinhos, solitários, mas quando ele olha para a igreja de Cristo, eles têm que ver unanimidade, eles têm que ver união. O seu choro tem que ser o meu choro, a sua alegria tem que ser a minha alegria. E quando nós viemos para o culto de Santa Ceia, nós devemos lembrar que nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo é Cristo Jesus. Não há como a mão viver fora do corpo, não há como o pé viver fora do corpo, não há como o corpo viver dividido. Devemos demonstrar a nossa união também no culto de ceia. A segunda problemática que Paulo vai descrever dos irmãos em Corinto era o egoísmo. Se em mim, se em você há qualquer sentimento egoísta, isso significa que nós não entendemos o que é o Evangelho. Isso significa que nós não conhecemos verdadeiramente a Cristo Jesus. Porque no mundo prega sobre o eu, no mundo prega sobre as minhas vontades, mas no reino não é sobre o eu, é sobre o outro. O que eu posso fazer por você? Qual que é a sua necessidade? O que você está precisando? Você lembra de Isaías? Isaías tem uma visão lá no capítulo 6. Ele olha serafins que estão acima do trono, e o texto vai dizer que um dizia para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando nós buscamos no original, no hebraico, não era uns falavam aos outros. O termo correto é uns falavam com os outros. Porque o Evangelho não é sobre eu, o Evangelho é sobre nós. O Evangelho é sobre o outro, sobre a necessidade do outro. Infelizmente, muitas igrejas, as pessoas só têm se pregado sobre o eu quero, sobre o eu preciso. O que a igreja pode fazer por mim? E nunca é sobre o que você pode fazer pela igreja. Se nos juntamos para o culto de ceia e temos um coração egoísta, significa que nós não conhecemos Jesus na sua essência. Até porque Ele, lá em Filipenses está escrito que Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas esvaziou-se de si e tomou forma de homem e morreu. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. E por que Ele fez tudo isso? Por causa do outro, por causa de mim e de você. Ele olhou para nós e nós não tínhamos nada para dar a Ele, mas Ele se entregou por nós. Se o nosso Senhor entregou a vida dele por nós,
porque nós não queremos entregar os nossos serviços. E eu digo serviço trabalhar, para que nós possamos se ajudar naquilo que nós precisamos. Porque eu não quero entregar o meu tempo para visitar alguém. Porque eu não posso pegar o meu pão e repartir para aquele que não tem. Se ele deu o maior bem que ele tinha, que era a vida dele. A igreja de Corinto estava assim. Porque lá no versículo 21 vai dizer: cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e assim fica alguns com fome. Sabe qual era o problema aqui na igreja de Corinto? Como eu disse, havia pessoas pobres e havia pessoas ricas naquela igreja. Então os ricos conseguiam chegar cedo, porque eles não precisavam trabalhar todos os dias, porque ele tinha quem trabalhasse para eles. Mas tinha aqueles irmãos que eram mais pobres, que eles dependiam do seu trabalho para se manter. Então às vezes, depois de um dia cansativo de trabalho, ele ia para a ceia, ele ia para o culto. Mas aqueles que chegaram primeiro só pensaram em si, só pensaram na barriga deles, e deixou o outro com fome. Quantas vezes a nossa mesa não está farta, o nosso armário não está cheio, mas nós nem se preocupamos de ligar para o irmão: você está bem? Está precisando de alguma coisa, meu irmão? No que eu posso te ajudar hoje? Eu vivi uma época em que na igreja se levantava oferta para pessoas que iam sair no dia seguinte para procurar emprego, porque muitas vezes a igreja não tinha vaga de emprego para dar para ele. Mas pelo menos nós vamos te ajudar nessa sua trajetória. Juntaram dinheiro, está aqui a passagem, o outro está aqui o almoço para você comer amanhã. A igreja não tem mais esse sentimento de amor um pelos outros, essa preocupação. É necessário que nós voltemos ao primeiro amor. É necessário que nós voltemos ao verdadeiro cristianismo, em que o outro está primeiro do que eu. Porque quando nós se preocupamos com o outro, Deus se preocupa de abençoar as nossas vidas também. Deus, Ele não nos desampara nunca. Quantos aqui não tem alguma bênção para contar? De algo que Deus te deu? O problema é que nós queremos ser o final da bênção. Eu quero ser o resultado da bênção. Mas Cristo nos chamou para ser canal de bênção. Ser canal de bênção, esse é diferente de ser o final da bênção. Porque eu só querer a bênção para mim é uma coisa, agora eu ser o canal é a bênção vem até mim, e de mim vai partir para o outro. Devemos ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Esses dias eu fui rapidamente na casa do meu sogro, só uns 30 minutos no máximo eu fiquei, e ele estava ouvindo uma pregação, e aquele jovem que estava pregando ali na TV falou algo que até hoje tem martelado o meu coração. Ele disse o seguinte: que nós devemos ser resposta de oração de muitas pessoas, que nós, a igreja, tem que ser resposta de oração de mães que estão chorando pelos seus filhos. Nós temos que ser resposta de oração para aqueles que estão perdidos no mundo. Nós temos que ser aqueles que vão atender o grito de socorro daqueles que estão por aí. Mas só vamos ser assim quando parar de pensar em nós e começar a pensar no outro. A terceira problemática era o caráter irreverente de alguns que participavam do culto. Não tinha mais reverência pelo corpo, não tinha mais reverência pelo sangue. Porque no versículo 21 e 22 vai dizer: e outro se embriaga, não tendes porventura o que você come em casa? A igreja de Corinto estava transformando o culto de Santa Ceia em um coquetel. Poderia chamar de qualquer outra coisa, de uma reunião, de uma festa, mas não era um culto de ceia. Porque quando nós chegamos aqui, meus amados,
nós temos que reverenciar aquilo que está posto sobre a mesa, porque aqui é a representação do corpo de Jesus Cristo, que foi chicoteado, que foi transpassado, que foi cuspido, que foi empurrado, que carregou uma cruz. Quando nós entramos aqui, nós temos que reverenciar esse ambiente. Devemos entrar com respeito, com sinceridade. O problema é que em muitos lugares tem banalizado a ceia. Muitas vezes até falam, nem preciso mais participar disso. Todo mês, para que tudo isso? O próprio culto, a própria leitura que nós fazemos, vai dizer para que é isso. Porque é um memorial. Quem dera se fosse todo dia, para nós se lembrar todos os dias do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Não podemos ser irreverentes mediante ao sacrifício dele na cruz, ser desrespeitosos ao que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. O quarto caráter que Paulo vai identificar, a quarta problemática, eram os humilhadores. Aqueles que vinham no culto só para humilhar o seu irmão. Mas aqui não tem isso não. Às vezes de uma forma bem superficial, bem escondida, tentam um humilhar o outro. Porque no versículo 22 vai dizer assim, ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm. Aqueles que eram ricos, que conseguiam chegar mais cedo. Quando os mais pobres chegavam, só tinha um resto para ele comer. Tá aí, comeu meu resto. Isso daí é o que sobrou para você. É só isso que eu tenho para te ofertar. Pessoas na igreja com o espírito de tentar humilhar o seu irmão, menosprezar o seu irmão, que está lutando a mesma batalha que a sua, tentando chegar no céu assim como você está, mas tenta humilhar, tenta desfazer do irmão. Eu vivi uma experiência há um tempo atrás. A gente foi na casa de uma pessoa crente, e a gente estava ali visitando ela porque tinha ganhado neném. E o meu filho, ele viu o bolo na mesa, porque a pessoa deixou o bolo na mesa para que nos recepcionar. Aí pegou um prato bonito, prato lindo, de porcelana, com a borda de ouro, pegou e colocou para uma outra criança. Aí foi lá na pia, pegou um prato de plástico todo sujo, colocou um pedaço de bolo e deu para o meu filho. Aí você vê que em muitos lugares cristão faz diferença de pessoas. Mas ela não fez por maldade. Dá para entender o porquê isso? Porque essa diferença, o mesmo lugar, o mesmo armário que estava no prato que ela pegou para outra pessoa, por que ela não pegou também para uma criança? Infelizmente, em muitos lugares, muitas pessoas de uma maneira bem maquiada tentam humilhar o seu irmão que está do seu lado. Mas Paulo, ele vai repreender os irmãos de Corinto, dizendo que é necessário mudar essa postura. É necessário mudar essa postura, meus amados irmãos. Quem é que tem alguma coisa aqui para humilhar alguém? Quem é que pode alguma coisa aqui? Quem é que merecia estar aqui? Quem é melhor do que o outro? Diante de Deus nós somos todos miseráveis, que dependemos da sua graça e do seu amor, que dependemos daquele sacrifício que o Filho dele se entregou por nós. Então Paulo, ele
identificou essas problemáticas na igreja de Corinto. Só que agora a leitura oficial que nós fazemos todos os meses, Paulo ele vai começar a falar como que é o culto de Santa Ceia. A primeira coisa que ele vai dizer: porque eu recebi, versículo 23, porque eu recebi do Senhor. A Santa Ceia é um mandamento. A Santa Ceia é um mandamento. Das grandes tradições que os judeus tinham, nós como cristãos só temos duas. Uma é o batismo, ordenança de Deus. Segunda, culto de ceia, ordenança de Deus. Paulo ele vai dizer: ó, eu recebi do Senhor. Isso não foi algo que eu inventei. Quem instituiu a ceia na igreja foi o próprio Senhor Jesus, aquele que fundou a igreja. E Paulo agora ele vai dizer que a dimensão do culto de ceia, elas são três. Primeiro, olhar para o passado. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído pegou o pão, pode passar, e tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Toda vez que nós chegamos aqui para participar do culto de ceia, nós devemos olhar para o passado, nós devemos lembrar do Calvário e não menosprezar o sacrifício que foi feito ali. Porque o Calvário não foi um plano B de um Deus desajeitado que não sabia que o homem ia pecar. O Calvário não foi uma saída que de repente Deus achou para salvar a humanidade. Pedro vai dizer na sua carta que o sacrifício de Jesus Cristo era algo que estava planejado antes da fundação do mundo. Quando Adão peca, lá no jardim, em que Deus vem, procura o homem está escondido. O que é que Jesus faz? Ele mata um animal para cobrir o homem. Ali já apontava para o Calvário. Quando Deus ordena construir o tabernáculo, e então de ano após ano, os sacerdotes sacrificavam um cordeiro, um por ele e um para o arraial, para o povo. Ali já apontava para o Calvário. Quando Jesus chama Abraão, quando Deus chama Abraão e fala: olha Abraão, sabe o filho que eu te dei? Agora eu quero que você sacrifique ele para mim. A Bíblia vai dizer que então Abraão se entristece no seu coração, mas Abraão ele é obediente. Agora ele pega Isaac e vai subir o Monte Moriá. Então Isaac pega o madeiro, a Bíblia fala que o Isaac pega o madeiro e eles começam a subir o Moriá. Eles estão preparando o altar. Aí agora Abraão tem que falar: olha, Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Está aqui a madeira, está aqui o altar. Mas cadê o cordeiro que vai morrer? Cadê? Aí Abraão fala: é você, Isaac. Então Isaac aceita e ele se entrega ao pai. Quando ele está naquela pedra para ser sacrificado, então o anjo aparece e diz: olha, não faça mal ao menino. Quando eles se viram, estava lá o cordeiro preso. Jesus Cristo estava falando ali: eu já preparei o sacrifício de substituição da humanidade. O sacrifício, o cordeiro já estava preparado antes de você subir o monte. Antes da fundação do mundo, o Calvário já era o plano de Deus de salvação para a humanidade. Antes de você errar ontem, o Calvário já estava pronto. Antes de você cair amanhã, o Calvário já estava pronto. Antes de você ficar fraco, o Calvário já estava preparado. A segunda dimensão em que Paulo ele vai dizer que nós devemos olhar
Olhar para dentro. Olhar para dentro. Versículo 28. E cada um examine a si mesmo. E cada um examine a si mesmo. Vou falar mais uma vez. E cada um examine a si mesmo. E cada um, para de olhar quem não tomou a ceia, olha para você. E cada um, para de olhar para o pecado do irmão, olha para o seu. E cada um, para de falar do irmão e olha o que você fez ontem. Aqui é um imperativo. E no original, essa palavra examine é a palavra anacrim, que ela vai ter duas funções. Ela vai dizer trazer à luz, trazer para a luz, examinar. E o que isso remetia? Naquela época havia muitos vendedores de vaso, só que às vezes eles tinham algum prejuízo. Às vezes um vaso quebrava, trincava. Então o que eles faziam? Eles pegavam a cera e passavam em volta do vaso, colavam o vaso e passavam a cera em volta do vaso para esconder a deformidade do vaso, para esconder as rachaduras do vaso. E quando eles iam vender, eles colocavam uma tenda ou vendia durante a noite. Eles fugiam da luz do sol, porque a luz do sol revelava os defeitos que o vaso tinha. Só que o comprador, ele também era esperto, porque só o vendedor pensa que é esperto. Então o que o comprador falava? Olha, eu quero comprar seu vaso, mas eu não quero comprar ele no escuro. Vamos trazer ele para a luz que eu quero ver. Vamos trazer ele para a luz. Coloque ele aqui na luz do sol que eu quero ver se ele tem alguma rachadura. O comprador das nossas vidas, chamado Jesus Cristo, ele diz que eu te tirei das trevas e te trouxe para a luz, porque a luz revela os defeitos que há em você. A luz revela o que precisa ser mudado em você. A luz revela onde eu preciso melhorar. A luz revela. Crente que é crente não anda nas trevas. Quem crente que é crente anda na luz. Crente que é crente não vive de fachada. Crente que é crente, ele vive como ele é. Ele mostra quem ele é. Examinai. A outra menção que esse examinar vai dizer é uma audiência preliminar. Era como se, deixa eu ver aqui antes de me apresentar ao juiz, deixa eu ver como eu estou. E esse examinar não é o William a contar pela vida do pastor Givanildo, da maneira que eu me mostro para ele. Esse examinar é do William para o William, porque uma coisa é quem eu me mostro para o pastor Givanildo, para o pastor Hudson, e uma outra coisa é quem eu me mostro dentro do banheiro, quem eu sou. Esse examinar é quando eu não estou na presença da minha esposa, quando eu não estou na supervisão dos meus filhos, quando eu não estou perto de ninguém, só os anjos e os demônios estão me vendo. É esse exame que nós devemos fazer, do que nós fazemos, na nossa mente, do que nós pensamos, o que passa no meu coração, porque eu posso me mostrar da maneira que eu quiser aqui para vocês, mas só Deus conhece quem eu sou dentro do meu quarto. Só Deus sabe quem eu sou lá dentro. Porque Deus ele não está preocupado quem você é na rede social. Deus não está preocupado quem você é no Instagram. Deus não está preocupado como você se mostra para a sociedade.
Ele quer saber quem você é quando ninguém está vendo. O que você faz quando ninguém está olhando? Está na hora de parar de olhar para o irmão e começar a olhar para si, olhar para dentro de nós. Devemos olhar para nós e dizer, assim como o próprio Isaías disse: miserável homem que sou, ai de mim, porque eu vi o trono do Senhor e quem está sentado no trono é santo. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Ele viu o trono de Deus e sentiu medo, porque quem estava no trono é santo, Ele é santo. E a Bíblia vai dizer assim, sede santo como eu também sou. O problema do crente é que o crente acha que nasceu para ser feliz, acha que nasceu para agradar as vontades dele. Mas a Bíblia não diz seja feliz porque eu sou feliz. A Bíblia não diz seja rico porque eu sou rico. A Bíblia não diz faça o que você quiser porque eu faço o que eu quero. A Bíblia diz seja santo porque Deus também é santo. Seja santo porque Deus também é santo. Porque a alegria alguns dias até vai me faltar, mas a santidade ela tem que estar intacta. A santidade não pode faltar. Mas para a alegria de Isaías, que viu o trono, só que do outro lado também tinha um altar. E ele vai dizer que um anjo foi lá, tirou a brasa do altar e tocou a boca dele. Porque trono fala de justiça, fala de julgamento, mas altar fala de sacrifício, fala de remissão, fala de perdão. E o nosso Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, mas Ele preparou um altarinho de Cristo, foi sacrificado para a nossa redenção. Por último, para fechar, olhar para o passado, olhar para o presente, olhar para o futuro. Versículo 26. Porque todas as vezes que beberem esse pão, comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele... Nós só estamos ensaiando nessa noite. Aqui é só um ensaio, meus irmãos. Logo a trombeta vai tocar. Logo Ele vai voltar. E hoje vai ser os obreiros que vai servir os irmãos, mas naquele dia Ele mesmo que nos servirá. Hoje Ele está sobre a mesa, mas naquele dia Ele vai estar ao nosso lado. Em Apocalipse 19, versículo 9 diz: bem-aventurados que são chamados para as bodas do Cordeiro. Bem-aventurados que são chamados para a boda do Cordeiro. A nossa fé começou lá na cruz do Calvário e ela terminará quando a trombeta tocar e o nosso Cristo Jesus voltar das nuvens. E Ele logo vem, meus amados irmãos. Que o nosso sentimento nesses cultos de ceia seja de alegria, seja de unidade, seja de amor. Porque o tema central deste culto é Jesus. O tema central aqui nessa noite é Jesus. Pois foi Ele quem morreu por nós. Foi Ele que nos escolheu. Ele que nos chamou. Porque pelas nossas forças nós não chegaríamos aqui.
Mas aprove, Deus, nos amar, nos alcançar com a tua graça, nos resgatar deste mundo, mostrar para nós que somos pecadores, que nós não merecíamos, mas ainda assim Ele nos amou e Ele nos prepara para logo encontrá-lo nas nuvens. Você examina como você está nessa noite? O que você tem feito? Depois que você fizer esse autoexame em você, se tiver alguma coisa a ajustar, ajusta, conserta, mas não deixe de participar do corpo e do sangue. Não perca essa esperança da sua volta. Não perca a esperança que Jesus vai voltar. Porque quando Ele voltar, todas as nossas tristezas aqui na terra vão passar. Todo choro será consolado. Toda lágrima do seu olho será secada por Cristo Jesus de Nazaré. Assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Que Cristo Jesus vos abençoe. Fico feliz, meus amados irmãos, de estar com vocês. Que possamos estar nessa dimensão espiritual para participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Amém.